Olá, essa é mais uma aula de introdução básica à programação dos microcontroladores Holtec. Let's go! Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula, tá? E essa vai ser uma sequência de 3 aulas, tá? Porque nós vamos fazer um controle de display de 7 segmentos e 4 dígitos. Para isso, nós vamos começar já uma parte avançada do nosso curso, apesar de ser um curso básico, que é o controle dos periféricos do microcontrolador. O microcontrolador Holtec é composto de diversos periféricos, como timer, UART, SPI, comunicação I2C. E hoje nós vamos trabalhar com um dos periféricos timer, que é o timer base. Nós vamos fazer um controle de tempo utilizando ele, um controle de tempo bem preciso, tá? Nós também vamos fazer a manipulação e o controle de um display de 7 segmentos, tá? E a multiplexação desse display de 7 segmentos, a multiplicação para 4 dígitos, tá? Para isso, eu vou sair da minha protoboard e vou utilizar essa PCB Lab aqui, tá? Que é uma plaquinha bacana para utilização. Aqui dá para fazer bastante programação com ela, bastante brincadeira, dá para se divertir muito, pois ela tem aqui um teclado do matriz, ela tem um display, tem LEDs, tem receptor e transmissor infravermelho, tem memória EEPROM, tem buzzer, então dá para fazer muita coisa e nós vamos começar a utilizar essa placa, tá? Com o nosso módulo HT66F0195. Que é super simples. Essa plaquinha aqui era uma plaquinha antiga da Holtec que utilizava um microcontrolador antigo. Eu só removi ele e estou utilizando meu módulo agora. Coloquei só 2 sockets aqui e está pronto para uso. Beleza? Então hoje nós vamos fazer o controle desse display, tá? A princípio nós vamos fazermos, aliás, o controle de um dígito apenas e depois nós vamos fazer a multiplicação e controlar os 4 dígitos desse display, tá? Fazendo um contador inicialmente e depois vamos fazer um relógio, um contador. Vamos aí conforme for o andar da carruagem. Então, sem mais delongas, bora! Aqui está o nosso esquema elétrico, tá? Para esse propósito, tá? Nós temos o nosso esquema elétrico, o nosso microcontrolador, que vai energizar um display de 7 segmentos, 4 dígitos, tá? Vamos dar uma olhadinha no datasheet desse display de 7 segmentos, 4 dígitos, para nós entender o funcionamento dele, tá? Aqui está o nosso display. O nosso display ele nada mais é do que um conjunto de LEDs, tá? Cada segmento é um LED, tá? Cada segmento desse. Então, em cada dígito nós temos 7 segmentos, tá? Nós temos o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3 e o dígito 4. Ele é composto de 7 segmentos que vai formar o número ou a letra, o que seja, o caractere, né? Que vai formar o caractere, e ele também tem um dot point aqui, que seria esse ponto aqui, tá? Então, cada segmento vai ser representado por uma letra. Esse segmento é o segmento A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Ou seja, formando aqui todo o segmento A, B, C, D, E, F, G. Tá? E como eu falei, é um conjunto de LED. Vamos pegar um dígito aqui isoladamente. Neste caso, esse display ele é um display de anodo comum, pois em cada segmento os anodos do LED estão conectados a um único ponto. E os catodos formam os outros terminais que é referente a cada segmento, tá? Então temos o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o DP aqui, que vai formar, que é referente a cada segmento, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse representar a letra 1, o que eu teria que fazer? No caso, eu vou ter que acender o segmento B e o segmento C. Automaticamente esses dois segmentos acesos e os demais apagados, eu vou estar representando o número 1.
Por exemplo, se eu quiser representar o número 3, eu teria que acender o segmento A, o segmento B, o segmento G, o segmento C e o segmento D, entendeu? Aí eu formaria o número 3, tá? E por aí em diante. Então, no caso do 1, eu teria que fazer o quê? Eu vou estar energizado com o positivo aqui no meu comum do dígito, tá? No anodo. E eu teria que levar para GND o segmento A, não, no caso o segmento B, este segmento B e o segmento C. Eu já estaria acendendo esses dois LEDs formando a letra, o numeral 1. No caso do 3, eu teria que levar o A, o B, o C, o D e o G. Ou seja, o A, o B, o C, o D e o G para GND. Vou estar energizando os LED diretamente referente a esse segmento e formaria o meu número 3. E por aí em diante, formar outros caracteres, tá? E é isso que nós vamos aprender a fazer lá na nossa programação para poder fazer o controle de todos os dígitos com a função de multiplexação, tá? Então vamos lá para a geração do nosso código-fonte. Abrindo aqui a IDE 3000 da Roltec, nossa ideia de desenvolvimento, vamos iniciar um novo projeto. Eu vou dar um nome de exemplo 3, underline 3, vou salvar na minha pasta exemplos de aula, aliás eu já até tenho aqui, melhor, eu vou pôr outro nome dela aqui, eu vou pôr código três, pronto, fica mais fácil, tá? Code exemplo 3. Tá na pasta, ok, vai ficar nessa pasta. Vou selecionar o meu microcontrolador, que no nosso caso é o 66F0195, vou testar ele aqui, HT66F0195, vou dar Next, ele vai me dar uma informação do pacote, vou dar Next, ele vai me salvar o arquivo com este nome, vou dar Next, esse aqui vai ser meu Next. Ok, ele já me abriu aqui meus Option Code, que é os meus registradores o registrador de configuração. Aqui eu estou dizendo que a alimentação do meu controlador vai trabalhar com 5 volts, tá? Aqui eu estou informando que eu vou utilizar o oscilador interno, tá? Então minha porta para conexão do oscilador externo, o cristal externo, vai estar livre como I/O. Eu vou estar trabalhando com uma frequência de 8 MHz, tá? E meu oscilador de baixa frequência, de 32 kHz, vai ser o meu oscilador interno, tá? Se eu fosse utilizar externo, tinha que setar este aqui, mas eu estou utilizando esse indicando que é o interno. Dá OK? Ele vai me abrir esta janela. Eu costumo fazer uma coisa, vim aqui em View de Options e tem otimizar geração do código. Eu costumo desmarcar este check aqui, tá? Dou um OK e pronto, tá? Aqui já está meu arquivo texto. Percebeu que não veio aquela árvore, tá, do meu workspace, mas ela está aqui do lado. Apenas eu coloquei ela para fechar automaticamente, suprimir para a lateral na verdade, e aqui está meu código, tá? Se nós verificar aqui a nossa introdução, o objetivo é configurar o time base, tá? E depois fazer a configuração do display de segmento para controle do mesmo e fazer a multiplexação desse display para nós controlar os 4 dígitos, tá?
Então vamos inicialmente fazer a configuração desse Time Basic e colocar ele para rodar, o programa para rodar, para nós ver o funcionamento, tá? Então, a princípio, se nós for no nosso esquema elétrico, eu vou configurar o Time Base para fazer um pisca nesse LED através da interrupção do Time Base a cada 1 segundo, tá? Assim nós já vamos aprender a fazer configuração de interrupção no microcontrolador, chamar a função, declarar a função de interrupção, tá? E startar o contador da interrupção do time base para quando ele estourar, ele gera a flag de interrupção, chama a rotina declarada no endereço de interrupção daquele periférico e executa, no nosso caso, a mudança daquele LED. Isso só para fazer a introdução no controle de interrupção do time base. Então, para isso, nós vamos para os nossos datasheets, tá? Aqui eu tenho, a partir da página 165, eu tenho aqui a minha informação sobre o periférico Time Base, que é nada mais um contador, tá? Que com uma função de chamar uma interrupção em determinado endereço do nosso microcontrolador, tá? Em determinado endereço. Aqui ele me diz que quando existe a interrupção, ele vai me ativar a flag referente a cada time. Nesse caso, como eu tenho dois time base, o time base 0 e o time base 1, ele vai me chamar a flag, ele vai me setar a flag correspondente ao time que eu estou utilizando. Para que eu ative o time base, eu preciso setar as seguintes flags. A minha chave de interrupção geral, tá? E a flag correspondente ao time base que eu estou utilizando. Nesse caso, nós vamos utilizar o time base 0, é a flag de enable, de habilitar esta função de interrupção, tá? Então eu preciso configurar esses dois bits aqui no meu registrador de interrupção, que logo nós vamos para ele. E aqui está meu registrador de configuração do time base, entendeu? O que esse registrador me diz? O bit mais significativo, tá? É o bit que habilita o meu periférico timer, entendeu? O time base, ele habilita, tá? Ele dá enable aqui nesse periférico. O meu bit 6 desse registrador, ele define qual que vai ser a minha fonte de clock, tá? No meu caso eu tenho o FTBC, ou a frequência do sistema dividido por 4. Se eu vir aqui, ver aqui, eu estou na página 39, eu tenho o meu sistema de geração de clock para todo o meu hardware do microcontrolador, tá? O que acontece? Eu tenho dois osciladores, como foi mencionado na aula anterior, nas aulas anteriores. Oscilador de alta frequência, que eu posso utilizar 8, 12 ou 16 MHz para esse microcontrolador. Oscilador interno, externo eu posso utilizar outros valores. Então aqui eu configuro, se eu for utilizar o oscilador interno, eu posso trabalhar com 8, com 12, com 16 MHz internamente. Se eu quiser outros valores de frequência dentro da faixa aceitável pelo microcontrolador, eu posso utilizar um microcontrolador externo, tá? No caso, como o nosso utiliza o interno, então vou estar trabalhando com 8 MHz no meu oscilador de alta frequência, tá? Que vai gerar, eu tenho um pré-scaler para dividir esse valor e gerar minha frequência de sistema. No nosso caso, eu não estou usando pré-scaler nenhum, então vai ser minha frequência de sistema, vai ser diretamente a frequência do meu oscilador, tá? E eu tenho aqui, ó, o que é interessante para a gente é o FTBC, que é a frequência que vai ser a fonte do nosso clock, que é o que eu vou utilizar. De onde provém essa fonte, esse clock? Qual é a fonte que me fornece esse clock? Se eu vou verificar aqui, é o meu oscilador de baixa frequência, o meu oscilador de 32 kHz, tá? No caso, eu estou utilizando o interno do microcontrolador. Então, ele vem aqui e ele passa por essa lógica AND aqui, entendeu?
que se esse bit estiver habilitado, eu vou ter esta frequência, tá? Eu vou ter essa frequência lá no meu TBC, no meu periférico time base, tá? Então nós já sabemos que a frequência é de 32 kHz. Se eu voltar lá para o meu registrador, então vou configurar o bit mais significativo, o bit 7 como 1, eu vou configurar o bit 6 como 0, tá? E como eu vou utilizar o timer base 0, eu vou configurar para ele oscilar numa frequência, ele chamar a interrupção aproximadamente a cada 500 milissegundos, tá? E como que eu vou saber esse cálculo? Para mim saber o tempo de interrupção, basta eu pegar o valor referente a ao set desse bit aqui, por exemplo. Se eu setar lá como... Se eu setar esses bits como todos em high, eu vou ter o quê? Isso me representa que valor? Que o meu tempo de interrupção vai ser 2 elevado à 15ª dividido pela minha frequência, que é no meu caso do TBC aqui, que é de 32 kHz. Então, se eu pôr 2 elevado à 15ª dividido pelo 32 kHz, eu vou ter aproximadamente a minha interrupção em 1 segundo, tá? Como eu quero metade disso, então eu vou setar com este valor no meu bit, nos meus 3 bits menos significativo desse registrador, tá? Então vou setar com 2 elevado à 14ª. Vamos ver quanto que vai dar. 2 elevado à 14ª dividido por 32 expoente 3. Ele está me dando aproximadamente meio segundo, ou seja, 512 milissegundos. Então assim fica fácil. Basta eu ir lá para mim, o meu programa, tá? Eu vou criar a minha função de configuração do meu microcontrolador. Já vou pegar essa função, copiar ela aqui, fica mais fácil. Já tenho minha função aqui. Então vou fazer a configuração do meu timer. Vou fazer um comentário só para dizer que eu estou configurando ele, quem eu estou configurando. Time base 0, tá? Qual que é o meu registrador? É o TBC. No caso, lembrando que eu tenho que pôr underline para chamar um registrador, para me referir a um registrador. Vou pôr ele igual. Que valor eu vou ter aqui? Eu vou escrever em binário mesmo. B, bit mais significativo em 1, bit 6 em 0. Como eu não estou usando esse timer aqui, o time base 1, eu vou deixar todos em 0, que aqui é para setar a frequência, o timeout de interrupção dele também, na verdade. Os dois bits 5 e 4 em 0. O bit 3 eu vou deixar em 0 também. E o meu bit de 2 a 0 eu vou setar como 110. Pronto, já tenho configurado aqui meu time base, tá? E eu vou configurar também agora o meu port PA7 para que eu possa alterar o estado desse LED conforme a chamada de interrupção, tá? Então vem aqui, vou pôr config, deixa eu fazer um comentário, config port A, ok? Eu vou pôr underline PAC 7, como nós já vimos nas aulas anteriores,
a forma de configurar, eu vou colocar como 0, porque eu quero ele como uma saída. E ele vai iniciar aceso, PA7 igual a 0. Que no nosso caso é lógica invertida, pois ele está polarizado desta forma. Então, quando o meu PA7 for 0, ele vai acender. Quando o meu PA7 for 1, eu não vou estar polarizando ele vai apagar. Tá? Isso aqui, configuração de porta, aprendemos nas duas últimas aulas anteriores, que foi ativando a porta como saída e configurando a porta como entrada. Nas duas últimas aulas, nós aprendemos isso e não vamos falar sobre isso aqui. Nosso objetivo é controlar o display. Então, o que já fizemos aqui? Configuramos o nosso time base para que ele gere uma interrupção aproximadamente a cada 500 milissegundos, ok? Configuramos o nosso pino PA7 como saída e iniciamos ele em nível 0. Nós precisamos configurar agora as interrupções, tá? Se nós for vir aqui para o nosso diagrama de interrupção, nós temos aqui o nosso periférico time base 0 e as flags que precisa ser habilitada. O time base 0, que é a minha flag de interrupção, essa aqui ela é gerada automaticamente quando acontece o estouro do contador do nosso time base, que ela é setada para 1 e faz a chamada da interrupção. Mas para que isso aconteça, nós precisamos habilitar o nosso time enable e o nosso interrupção geral. O que acontece? Nós iniciamos o nosso time base. Quando ele gera essa flag, olha o caminho que ele vai fazer. Ele vai gerar essa flag. Se tiver habilitado, ele vai seguir esse caminho, vai seguir esse aqui e vai lá para o endereço 1C do nosso microcontrolador, onde deve estar declarado a nossa função de interrupção, tá? Então, a princípio, vamos já habilitar nos nossos registradores de interrupção essas duas flags, esses 2 bits, aliás. Então, onde nós estamos aqui, nos registradores de interrupção. Esse int G aqui é o nosso registrador que habilita as nossas interrupção externa. E nós temos a nossa interrupção config 0 e interrupção config 1. Aqui, nossa interrupção config 0, nós já sabemos que o bit menos significativo, o bit 0, ele habilita a nossa chave global de interrupção. E que no int C1, nós habilita o nosso time 0 enable, entendeu? Nós habilita a função de interrupção do nosso time 0, tá? Eu poderia chamar esse registrador e colocar o valor referente à nossa configuração, só que eu vou chamar diretamente o bit lá na nossa programação, que seria esse bit e esse bit aqui. Basta nós ir lá no nosso código e eu vou colocar aqui vou TB0 enable é igual a 1, eu configuro ele, e que o meu EMI, que é a minha chave geral de interrupção, é igual a 1 também. Ok, desta forma o que fizemos agora? Nós habilitamos o nosso time base 0 e habilitamos a nossa chave geral. Neste momento aqui, tá? O nosso periférico já está fazendo a interrupção se nós colocarmos para rodar o programa. Só que precisa de uma outra coisa, tá? Que nós podemos encontrar, que é o que? Declarar aqui dentro do nosso código, deixa eu voltar no código, declarar dentro do nosso código, o que nós precisamos declarar dentro do nosso código? A nossa função de interrupção, que vai estar declarado no endereço, neste endereço aqui. Então, a nossa interrupção é gerada, ele vem para esse endereço, e nesse endereço nós temos que ter declarado a nossa função de interrupção. E como declarar uma função
de interrupção nesta IDE. E a forma de declarar um vetor de interrupção, deixa eu escrever aqui, é a seguinte forma: void underline o endereço da interrupção, que no nosso caso é 0x1c, fecho os parênteses, e declaro o nome da minha interrupção, que no caso eu vou colocar int underline isr, que é interrupt service route, underline tb0, tá? Aqui eu posso colocar qualquer nome, que esse nome vai se referir diretamente ao nome da minha função que eu vou chamar neste endereço. Este endereço é o endereço que o meu programa vai quando é gerada a interrupção. Ele vindo para esse endereço, ele já vai chamar essa função que foi declarada aqui, tá? Agora o que nós precisamos fazer? Pegar essa função, simplesmente essa função, que aqui nada mais é um protótipo de função declarado no endereço 0x1c, tá? Que toda vez que é gerada interrupção eu vou para esse endereço, então eu vindo para esse endereço automaticamente eu vou estar chamando esse protótipo de função. E agora eu preciso colocar aqui o corpo dessa função e o que eu quero que essa função faça. O que eu vou querer? Nós queremos alterar o estado desse LED, tá? Que está ligado na porta PA7 do nosso microcontrolador. Eu vou falar que ela é igual ao quê? O estado inverso dela, underline PA7, 2 pontos, tá? Aqui eu vou fazer nada mais e nada menos do que chamar a função no main de configuração, de inicialização da nossa MCU. Vou criar o meu while, meu loop infinito, que é meu while infinito. Vou abrir um corpo dele aqui. E vou colocar o meu clear outDog time, conforme explicado nas aulas anteriores, tá? Que é a minha função de resetar o contador do meu outDog time, tá? Então é isso aqui, tá? O que acontece aqui? Vamos lá novamente, só recapitulando. Eu criei um protótipo de função e um protótipo de função de interrupção, certo? Eu entrei no meu corpo principal do programa, no meu void main, eu chamei o meu protótipo de função de configuração do meu microcontrolador, setei a porta PA7, que é a porta que está conectado ao LED, tá? Para que ela seja uma porta de saída. Isso aqui você pode verificar se tiver alguma dúvida nas aulas anteriores. Setei o meu time base, eu ativei ele no meu bit 7 e configurei o tempo de chamada de interrupção para aproximadamente 500 milissegundos. Configurei os meus registradores de interrupção que precisa ser habilitado para que a interrupção seja gerada, que no meu caso habilitei o meu bit que habilita a interrupção do meu time 0, time base 0 e o meu bit de interrupção geral, tá? Então quando eu colocar esse programa para rodar, ele vai ficar nesse while infinito, só gerando o meu contador do outDog time, e toda vez que haver o estouro do meu time base, ele vai gerar a flag de interrupção, ele vai vir para esse endereço. Como nesse endereço está declarada a minha função de interrupção, ele vai chamar a minha função de interrupção. A minha função de interrupção nada mais ou nada menos vai fazer o quê? Apenas inversão da minha porta PA7 e vai voltar aqui para o while. Deu o estouro novamente da interrupção, ele vem para cá e faz a mudança do estado. Então vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Estou com a placa conectada aqui, tá? Vamos então rodar o nosso programa.
Espero que esteja pegando aí. O objetivo é que o LED pisque. Vou compilar e carregar o programa. E como objetivo, ele está gerando a interrupção a cada 500 milissegundos. Para o vídeo não ficar muito longo, já está longo até demais, agora nós vamos dar seguimento no próximo vídeo desta série, já para fazer o controle do nosso display de certo segmento, tá? Essa é a introdução inicial, utilizando o Time Base, que nós vamos utilizar esse mesmo time para poder fazer o nosso reloginho aqui, ok? Utilizando esse display de certo segmento. Então, acompanhe o próximo vídeo, logo na seguida aí, e até mais. Até o próximo vídeo.